Hey meu, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao nosso curso de namoro cristão. Hoje a gente vai falar sobre 5 coisinhas, melhor, 4 coisinhas muito importantes dentro do namoro cristão, tá? Livre-arbítrio, a segunda maior decisão da sua vida, você é responsável e não Deus. Decisão relacional versus decisão emocional. Isso tudo é sobre o maior poder que existe no mundo e a gente já vai começar. Então vamos nessa. Contar um pouquinho a história de como aconteceu para mim essa esse despertar para aprender sobre esse assunto. Eu me lembro que eu era novo, perguntava para várias pessoas como isso deveria ser feito, e eu percebi que as pessoas tinham várias perspectivas sobre isso, né? Mas ninguém tinha um caminho, uma trilha onde você poderia seguir, onde eu poderia seguir, onde eu poderia entender como realmente funcionasse cada parte. Então, eu fui juntando essas partes e transformei em uma metodologia própria que eu apliquei para mim mesmo, para encontrar a pessoa da minha vida. Hoje, claro, sou casado, muito bem casado, quase 7 anos de casados hoje, o que me fez não só escolher a pessoa certa, mas me livrar da errada, foi saber essas coisinhas aqui. Eu estava conversando com o irmão, a gente estava indo no monte orar, e quando a gente foi conversando no monte, etc., eu percebia que ele tinha dificuldade de voltar para casa, né? Sempre ele queria estar junto com a gente, ele sempre estava junto, ele sempre ficava até o final, a gente orava, a gente voltava quase meia-noite, 1 da manhã, e mesmo assim ele estava junto. Eu, cara, uma hora eu fui perguntar para ele por que ele tinha essa dificuldade de voltar com a gente. E aí ele abriu para mim, ele, cara, meu casamento é um inferno. E nesse dia o choque caiu para mim. Ele era um membro muito importante da igreja, né? E eu percebi que não basta ser cristão para você, só ser cristão não é suficiente para você encontrar a pessoa certa da sua vida, para você tomar boas decisões. Tomar de boas decisões é mais sobre entendimento. O meu povo peca por falta de conhecimento, lembra disso? Então é mais ou menos isso. Vamos lá. Seguindo esse princípio, eu falei, entendi. Aí eu comecei a perguntar a história dele, como é que foi essa escolha. Eu realmente percebi na história dele que foi uma escolha muito ruim. E desde então, eu busquei não ter um casamento que seja infernoso, podemos dizer assim, né? E aprender como escolher a pessoa certa, para não escolher a pessoa errada. O que que eu aprendi com isso? Primeira coisa, né? Eu só tenho uma decisão, uma bala na agulha, e eu não posso errar. Não é que separação é o fim do mundo, mas, cara, você perde muito separando. Não compensa. Não compensa mesmo. Entende? Você com certeza tem pessoas próximas de você, ou talvez até os seus pais, que aconteceu isso e você sabe que não compensa. Então, errar pode ser uma escolha que começa no namoro. Então, muito cuidado com isso. Vamos lá. O namoro é a segunda maior decisão da sua vida. A primeira decisão, cara, mais importante da sua vida, é claro, né? É escolher Jesus. Escolher Jesus é a primeira decisão mais importante da sua vida, certo? Dito isso, se é uma decisão tão importante, ela deve ser priorizada com essa importância, ela deve ser estudada com essa importância e não menor, ok? E aqui vai uma verdade que ninguém te conta, né? Deus não vai escolher por você. Por mais que ele tenha escolhido Eva para Adão, por mais que ele tenha escolhido, né, a mulher de Oséias, ainda assim, normalmente, Deus não escolhe por você. Isso vai ser uma escolha sua. Claro que, como um bom cristão, essa escolha deve passar pelos critérios que Deus aprova. Isso é fato. Deus vai colocar uma pessoa no seu caminho, mas escolher essa pessoa vai ser uma opção, uma escolha sua. Às vezes Deus coloca a pessoa no caminho e por a gente ter escolhido outra pessoa errada, a pessoa certa, ela passa por nós e vai embora. Então, muita calma nessa hora, beleza? Deus deu o poder
o maior poder que existe no mundo pra gente. Talvez você não saiba disso, mas o maior poder no mundo, abaixo de Deus aqui na Terra, se chama livre-arbítrio, ou seja, o seu direito de escolher, né? Por que Adão pecou no jardim? Porque Lúcifer, porque Lúcifer pecou no céu. Tudo isso por causa do poder que eles tinham de escolher, certo? Deus não quer escravos, Deus quer amigos, porque Ele quer que você escolha ter Ele na sua vida. Dessa mesma forma, é importante a gente entender que o namoro também é uma decisão, beleza? Quando alguém diz, eu orei, jejuei e Deus falou que era Ele e deu errado, a culpa não é de Deus. Foi uma escolha. Talvez você já ouviu isso, revelação, não sei o que. Toma cuidado, tem que lembrar que é uma escolha. Deus tem que confirmar com você, não com outra pessoa sobre o seu casamento. Não. Isso é assustador, mas também libertador, porque significa que você tem o poder de acertar. Gente, uma vida boa, podemos dizer assim, é uma vida que tem mais acertos do que erros. Entende? Se a sua vida tem mais erros do que acertos, você com certeza não vai ter uma vida muito boa. Da mesma forma, se você é casado e tem um casamento que tem mais momentos felizes do que momentos tristes, isso vai ser um casamento bom. Mas se você tem mais momentos ruins, de briga, disso, daquilo, do que momentos felizes, vai ser um casamento ruim. Entende? Tudo depende de como se está tendendo mais pro bom ou pro ruim. Faz sentido aí? Peter Drucker vai dizer: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Visualize o casamento que você quer. Trace as escolhas que te levam até lá. Certo? Pegou a frase aí? Crie esse futuro. Comece a entender quem vai ser essa pessoa, quais são os critérios necessários para isso. A gente vai ter a lista aqui para você, tá? Lista de prioridade de como escolher a pessoa certa. Mas vamos lá. Outra coisa que eu lembrei muito enquanto eu estava nesse projeto, nessa pesquisa, nessa procura, foi do meu xará. Né? Meu nome é Davi e o xará na Bíblia é um cara extraordinário. Né? Um dos caras mais lembrados até hoje. Mas ele não é só lembrado pelas boas escolhas, mas escolhas ruins que ele fez. E uma dessas escolhas ruins está relacionada à família, está relacionada à mulher, entende? E ele vacilou nisso. Então você pode pegar a parte boa de Davi e não pegar a parte ruim, né? Exemplo serve para isso, ou para você fazer igual, ou para você fazer totalmente diferente, tá tudo certo. Certo? Existem dois tipos de pessoas. As pessoas que acreditam que são como nasceram e não pode mudar isso, e as pessoas que criam as possibilidades de transformação, ou acreditam que pode ser transformado, certo? Você pode ser muito melhor do que qualquer uma das suas desculpas em relação a namoro, tá? E, claro, você tem esse curso aqui agora para te ajudar a fazer essa escolha. Então, sem desculpas, ok? Assuma a sua responsabilidade pelo seu futuro e decida de forma racional e não emocional. Essa é a próxima parte que a gente ia falar, né? Parte emocional e racional. A primeira coisa que você precisa fazer antes de qualquer namoro é entender que você é responsável pela escolha. Não Deus, nem seus pais e nem o profeta da igreja. Você é essa responsabilidade, certo? E essa responsabilidade exige preparo. E é isso que esse curso vai te dar. Ou seja, emoções afetam drasticamente as suas decisões, certo? Quando você está apaixonado, quando você está emocionado, com raiva, qualquer emoção, ela te tira o senso racional, o seu poder de escolha diminui, porque o seu cérebro, por causa do excesso de emoção, ele perde oxigênio e ele perde um pouco da sua função principal, que acontece aqui no córtex pré-frontal, que é a capacidade de escolha. Se você não tem a capacidade de escolha naquele momento, se a sua escolha está baseada em sentimentos e emoções, cara, vai dar ruim. Primeiro que paixão dura em torno aí de 24 meses, 2 anos, no máximo, e olhe lá. E quando essa paixão acaba, né, o amor não fica cego, o amor fica com os olhos bem abertos. E aí dá ruim pra caramba. Beleza? Então na próxima aula eu vou mostrar
como usar os critérios concretos para você escolher a pessoa certa, ok? Incluindo também a ferramenta que mudou minha vida, chamada Listinha de Pretendentes, beleza? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma aula desse curso e eu te aguardo na próxima aula.